agradecer a toda a equipe que fez esse livro possível. Quer dizer, ele se inscreve dentro de uma visão da democracia participativa e não é um texto escrito só por um autor. Ele, politicamente, se situa na produção social do conhecimento. Produção social do conhecimento sendo, no meu ver, uma produção ao mesmo tempo científica e, ao mesmo tempo, empírica, que ela se nutre da experimentação concreta. Então, não é só um trabalho para conhecer, mas para transformar. E essa transformação não é do autor, é a transformação pelos atores da cidade. Então, essa questão, esse posicionamento teórico e político sobre esse manual, ele é importante para ver até o estilo que ele tem. É uma pequeníssima contribuição com a enorme contribuição dos atores. Ele foi construído a partir de provavelmente uma pequena parte só de todas as experiências que estão hoje em caminho. E quero agradecer todos aqueles funcionários, aqueles prefeitos, aqueles colegas nas prefeituras, nas comunidades, que têm passado esse tempo para mandar a informação, aceitar o diálogo, transformar as suas práticas nos que são aqui chamados destaques, que são respostas às perguntas frequentes, mas que são perguntas não do Yves Cabane, são respostas dos atores que estão fazendo os orçamentos participativos. Isso é muito diferente e estão citados nessa forma. Gostaria de agradecer também toda a equipe que fez esse livrinho possível, né? Que foi o Nelson, o diretor da Inloco, o Giovanni Allegretti, a Juliana Torquato Luiz, a Ana Raquel Matos, né, do SES. Para mim, um exemplo de colaboração, de produção social, coletiva do conhecimento. Muito está nesse trabalho. E dizer também que me alegra muito ter aqui ao meu lado ao Dr. Mohamed Alfani, o diretor da seção de governança urbana do programa da UN Habitat, porque, como bem ele colocou, é provavelmente a agência maior a nível mundial, não só de apoio técnico, mas de legitimação de inovações. E aí temos uma longa luta que aconteceu. Temos que lembrar que a primeira agência que começou a reconhecer os orçamentos participativos em Porto Alegre, no final dos 90, foi a Habitat. E depois, para entrar a ser parte do mainstream, do canal normal de gerenciar uma cidade, da governança, foi também a agência Habitat. Então, eu acho que as palavras que nos colocou o Dr. Mohamed Alfani são muito importantes para o futuro, porque se assentou dentro do sistema das Nações Unidas. E isso é muito importante. O outro elemento, saiu a nossa colega do IQUAL, é uma das poucas vezes onde um programa da União Europeia apoia também um tema que foi trabalhado pela ONU. Então, essa união sobre o tema orçamento participativo, politicamente, entre a União Europeia, através do programa IQUAL, e do sistema das Nações Unidas, potencializa tremendamente esse trabalho. Você falou que se discutiu se tinha começado em Porto Alegre ou não. Sabemos que teve, ao mesmo tempo que Porto Alegre, em 89, tinha outras prefeituras que estavam trabalhando o orçamento participativo. Mas essa pequena produção, o manual, ele foi construído agora também no pretexto do 20º aniversário dos orçamentos participativos, formatado e emblematicamente se referenciando a Porto Alegre, que continua sendo uma das referências, sem menosprezar as outras experiências. Por favor, tem um processo, as coisas não aparecem do céu, são resultado de processos que se construem. Ele está, efetivamente, hoje totalmente reformatado, e os próximos passos, como
vocês viram, né? Vai ser provavelmente a tradução e a adaptação a partir da experiência concreta nos países árabes, que vai ser as primeiras experiências, e também está em preparação na China, onde os orçamentos participativos estão começando a florescer de uma maneira muito modesta, e tem toda uma rede que trabalha a governança solidária, de sociedade civil, trabalhando perto do PC chinês, que estão interessados a também se apropriar desse pequeno instrumento. Então, isso é um momento muito rico de globalização do tema. Levou 20 anos, mas estamos nos aproximando a um caminho sem retorno. Esse ano, lembremos que vai ser provavelmente mais de mil prefeituras, começando de zero até hoje, são mais de 1000 prefeituras que estão experimentando o orçamento participativo. Isso é provavelmente uma das maiores inovações em termos de governação urbana, em termos de gestão urbana, dos 20 últimos anos. Não tem muitas mais a essa escala. Já começou de 0 a 1000. É enorme. Gostaria de destacar aqui, fazer duas partes. Vou tomar 7, 8 minutos para um e 7, 8 minutos para outro. Que seria, quais são os novos elementos, qual é a contribuição das prefeituras e das experiências portuguesas a um documento que é global. Será traduzido, ele circula bem além do Portugal, só para dar o crédito à sua contribuição, ser consciente que esse momento também, desse lançamento desse livro, com o carimbo, com o reconhecimento da ONU, da União Europeia, faz que a sua contribuição, o que vocês construíram desde o início dos anos 2000, já tem um reconhecimento mundial e estão de parabéns, quer dizer. Isso é importante. Também vou referenciar aqui os novos boxes que foram produzidos pelos amigos do SES, da Inloco, do programa Equal, junto comigo, né? E que são experiências europeias. Então, gostaria de salientar quais são essas contribuições e depois dizer, e os que os outros estão aportando e que vocês poderiam considerar para dar um passo também dentro de uma construção global do tema dos OPs. Okay? Então, ver um pouco quais poderiam ser os próximos passos. Bem, e vou dar alguns exemplos relativamente. No início, onde se estão expandindo os orçamentos participativos, colocamos a experiência de Lisboa, por ser a primeira capital europeia, apesar de ser muito inicial, achei extremamente interessante de ver o caráter progressivo. E hoje foi reafirmado pela nossa colega daqui, que é um processo evolutivo, não é um processo que nasce e está congelado. E essa natureza do caráter progressivo está bem ilustrado. E foi a razão pela qual achávamos interessante. O outro elemento que justificou essa presença, e é um bom exemplo, é a carta de princípio para a formalização. Essa noção de não legislar, mas a nível da Câmara, de ter uma carta de princípios, acho extremamente interessante como modalidade de inscrição dos OPs, inspirada até do artigo 2º, né, da sua Constituição, da referência à democracia. Eu achei que essa ponte, né, sem institucionalizar muito no início, mas poder fazer, é interessante. E o outro, que faz eco a muita experiência que não estava na versão antiga, é a formação dos técnicos. Formação dos técnicos de pessoas das juntas de freguesia também, apesar de ter bem ouvido, né, que falta ainda essa construção da governança vertical entre juntas e a Câmara Municipal.